Então vamos ler 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Às vezes começa com um friozinho na barriga, às vezes com medo de alguma coisa, às vezes do friozinho passa para algumas palpitações no coração, parece que o coração está mais acelerado, parece que o coração tem alguma coisa errada, preciso fazer um cardiograma porque o negócio está feio, e de repente você vai no médico e você não tem nada no coração, e você não tem nada no sangue, e a sua saúde está muito bem, mas todos os dias, naquele mesmo horário, ou em alguns horários diferentes do dia, ou em alguns dias diferentes, você sente aquele frio na barriga, você sente aquelas palpitações, você sente um mal-estar. Você não está doente, você não tem dor, mas algo dentro que tem a ver com sentimentos e com a cabeça não vai bem. Normalmente nessas horas os pensamentos são ruins, pensamentos de morte, pensamentos de traumas, pensamentos de medo. Tudo isso tem a ver com os transtornos psicológicos. Se talvez você tem isso diariamente, muitas vezes tem medo de falar para alguém, de contar para alguém, porque normalmente as pessoas que passam por isso não têm coragem de dizer, e elas evitam ir para alguns lugares, elas evitam fazer algumas coisas, e às vezes elas não têm coragem de compartilhar e dizer: olha, eu não vou porque eu não estou me sentindo bem nessa área ainda. Eu sinto medo, sinto pavor. E normalmente esse medo que a pessoa sente de falar é pior ainda, e piora a situação desses traumas ou desses transtornos psicológicos. Estresse, ansiedade, síndrome do pânico, depressão profunda, e assim vai. Falei talvez de uma ordem, mas isso depende de cada pessoa. Às vezes a pessoa começa com uma simples depressão, com uma simples estresse, e de repente ela cai numa depressão profunda. Às vezes a pessoa começa com um pequeno estresse, e ela começa a ficar ansiosa com as coisas, e de repente aquilo vai incomodando, e ela começa a cair numa síndrome do pânico, e a coisa está ficando pior, e ela cai numa depressão até se afundar de vez. Esse talvez seria o processo. A questão é, todos esses nomes que eu falei aqui, ou que não falei, que pode haver mais, são coisas parecidas, coisas que os sintomas são parecidos um com o outro, os nomes são diferentes, às vezes a psicologia ou a medicina vai tratar de uma outra forma, mas no final são coisas muito iguais, parecidas e que são causadas pelas mesmas coisas. Normalmente, todo transtorno psicológico, que seja um estresse, até uma depressão profunda, normalmente ela é causada por traumas, por algumas coisas que a gente passa na vida. Primeiro, o começo do estresse é a falta de paciência e é o mundo corrido que a gente vive. Então, irmãos, se talvez você não passou por isso e acha fraco quem passa por isso, eu digo para você, isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, e nós acabamos de ler aqui, e vamos ler e explicar sobre um homem da Bíblia muito forte, mas que passou por isso. Por quê? Porque todos nós, nesse mundo corrido que a gente vive, estamos sujeitos a ter um estresse, a falta de paciência, o objetivo de fazer alguma coisa e cumprir uma agenda da semana, e aquela pressa, aquela coisa de ter que fazer, e de repente você leva uma bronca do seu chefe, ou não consegue suprir aquilo que você tinha que fazer, ou você que é um patrão, um chefe, você precisa pagar seus funcionários, e um pouco antes do dia, você não tem um tostão dentro da sua conta, e você não sabe o que fazer, e isso te estressa, e você chega em casa estressado, cansado, e de repente, quando você chega em casa, sua esposa diz: olha, seu filho fez isso, aquilo, a casa está uma bagunça, precisa comprar isso, aquilo, outro, e aí você fica mais estressado ainda, e assim a gente vai indo. Essa é a vida. Isso é o estresse. Às vezes parece uma coisa pequena, é só tirar umas férias, cara. Mas de repente esse estresse começa a se tornar algo de ansiedade.
precisa fazer. Aí você já começa a pensar na noite, aí já não dorme direito, já começa a pensar naquilo que tem que fazer, e assim por diante, e aí vai tornando um pânico e assim por diante. Às vezes isso vem por outras coisas, vem por traumas, porque a gente vive num mundo muito complicado. Um mundo que cada vez mais cresce a violência, e a Bíblia nunca escondeu isso de nós. Pelo contrário, Jesus disse que nos finais dos tempos a gente viria pais matando filhos, filhos matando pais, nós veríamos homens sem compaixão nenhuma, o amor de muitos se esfriaria, ou seja, muitos que tinham amor, mas nos finais dos tempos esse amor se esfriaria. Aí por isso que a gente vê muitos transtornos psicológicos são causados por um abuso, que seja na infância ou na adolescência, ou às vezes em qualquer momento da sua vida. Pode ser causado por uma injustiça, por uma humilhação no trabalho, na escola, por um bullying. Eu fui muito bulado quando era criança. Seu gordo, bola 7, ter tudo, e assim por diante. Enfim. De alguma forma, às vezes por um assalto, às vezes por um acidente. Às vezes pessoas deixam de dirigir carro porque sofreram um acidente e dizem, eu não vou dirigir mais porque eu tenho medo. Enfim, tudo isso são transtornos psicológicos. Então não é algo anormal, não é algo que eu vim aqui te acusar, e não é algo que nós não estamos sujeitos. Por mais que não passamos isso na vida, enquanto nós vivemos, nós estamos sujeitos a isso. Porque o problema maior dos transtornos psicológicos tem a ver com a nossa mente e com os nossos sentimentos. E é só isso. Tem a ver com algo dentro de nós. É claro que às vezes a gente sofre pelo que aconteceu externamente, mas a imagem, a lembrança, os pensamentos, os sentimentos, as palpitações são todas dentro de nós, e é a falta de controle que às vezes nós não temos. Então, todos os transtornos psicológicos podem ser causados ou pela falta de controle de nós ao começar de um estresse, ou às vezes pelos traumas que nós passamos na vida através desse mundo tenebroso que nós vivemos. Estou certo, psicóloga Carol? Muito bem. Se eu não tiver também, você não vai falar, né? Depois você fala comigo. Agora, a Bíblia fala de muitos homens que tiveram esses sintomas de estresse, de depressão, e de pânico, e de ansiedade. E o que a gente vai ler hoje aqui, tratar, é sobre Elias. Interessante pensar, irmãos, vamos situar aqui o que está acontecendo, tá? Elias era um profeta. E os profetas no Antigo Testamento tinham uma ligação com Deus e uma forma de falar com Deus muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Apesar de nós termos acesso livre por causa da graça de Jesus, então você pode estar na sua casa, no seu trabalho, em todo o tempo você está orando. Não era bem assim no Antigo Testamento. Mas por outro lado, Deus aparecia de uma forma mais clara, tá certo? Era algo mais visível, porque o objetivo de Deus era fazer com que as outras nações olhassem para a nação de Israel e visse sobre um Deus, conhecesse um Deus. Então Deus agia na nação de Israel de uma forma clara, de uma forma real, para justamente as outras nações olharem e dizer, pô, esses caras aí têm algo especial e eu quero virar judeu também. Porque eles têm um Deus que é diferente. Por isso que Deus agia dessa forma. Então nós estamos falando de Elias, um grande profeta. Hoje, quando você lê o Novo Testamento, depois de Moisés, ou com Moisés, é um dos maiores. Um representando Moisés, as leis, e Elias representando os profetas. Seria praticamente o pai dos profetas. Um grande homem. Olha o que ele fez no capítulo 18. Acabe, que era o rei de Israel naquela época, tinha uma esposa muito legal chamada Jezabel. A mulher era o diabo em pessoa, irmão. E pensa naquele homem que é meio mole, meio fraco, pau mandado, como a gente chama. A mulher fazia festa. E ela colocou, e Acabe deixou e apregoou isso em Israel, de que Deus não era mais Deus, e o único Deus em Israel seria Baal.
e todos devem prostrar e adorar Baal. Diz a palavra que Acabe perseguiu, a mando de Jezabel, todos os profetas e matou um por um todos os profetas que se diziam profetas de Deus. O problema é que sobrou um, que estava lá escondido, Elias. Diz então a palavra que Elias vai até Acabe e diz para ele, vou te dizer uma coisa. Pô, eu achei que todo mundo tinha morrido, o que você está fazendo aqui? Pois é, eu vou te dizer uma coisa, Acabe. Enquanto eu não der a palavra, não vai chover nessa terra. Rapaz, o povo naquela época já valorizava a água. E aí, irmãos, parou de chover. Aquele homem ficou meio extasiado. A Jezabel diz, corre atrás e mata ele. Tem que matar ele porque não está chovendo, não é porque Deus não está deixando chover. É porque Baal não está deixando chover enquanto a gente não matar esse infeliz. Porque Baal quer ver todos os profetas desse Deus fraco mortos. Então a gente precisa matar esse Elias. Diz a palavra que Acabe percorre por todas as nações e declara guerra contra as nações que protegessem ou que recebessem Elias. Mas Elias está escondido por Deus no deserto. Elias volta, irmãos, depois de um tempo, quando Deus manda e faz um desafio. Olha aqui, Acabe, eu vou te dizer uma coisa. Vamos fazer um desafio aqui então, já que você acha que esse Deus Baal é bom. Nós vamos subir no Monte Carmelo e nós vamos levantar lá 2 altares. Você vai levantar o seu altar e o Deus que mandar fogo do céu vai ser considerado realmente Deus. Olha o desafio do homem, irmãos. O Deus que fazer descer fogo do céu e queimar o altar, esse vai ser considerado Deus. O Acabe, eu gostei desse negócio, que a gente já mata você e prova para o povo que Deus não é Deus e que Baal é Deus. Diz a palavra então que se reúne 450 profetas de Baal contra um profeta chamado Elias, que era o profeta de Deus. E aí eles começam lá a pedir chuva e pedir para que derrama fogo no altar. Baal, Baal. Sabe quanto tempo durou isso, irmãos? Elias esperou até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Na virada, no momento do sacrifício. Ele deixou o dia todo. Os caras clamaram até meio-dia. Quando chegou meio-dia, Elias começou assim, fala mais alto. Acho que Baal não está ouvindo. De repente ele saiu para caçar por aí, né? Ou esse Deus está tomando um café com outros deuses e não tem tempo de ouvir vocês agora. Clama mais alto, grita aí. Diz a palavra, irmãos, que aqueles profetas se mutilavam, se cortavam, jorravam seus sangues em sacrifício. Baal, apareça, faça algo por nós, mostre que você é Deus. E eles clamaram, gritaram, e chegou no fim da tarde e nada. A palavra então que Elias pega e diz assim, traz água. É muito engraçado porque essa palavra bate muito com hoje. Pensa nisso, irmãos. Faltando água do jeito que está. É a mesma coisa, fazia tempos que não estava chovendo. Pega a água lá, tudo que vocês puderem pegar de água, de barris de água, e joga aqui no altar. Que desperdício, cara. Mas calma. Joga aqui no altar, joga aqui. É para encharcar mesmo aqui. E diz a palavra então que eles jogam todas as águas. Os caras ficaram lá, pelo amor de Deus, nós já estamos sem água aqui. Elias encharca o altar inteiro. Ele ajoelha, e em alguns segundos ele diz algumas palavras. Deus, ouve meu clamor. Faça descer fogo sobre esse altar, queimar e evaporar toda essa água. Para que Israel veja, e todas as nações vejam que o Senhor é Deus. 450 profetas de Baal contra um profeta de Deus. E diz que no mesmo instante desceu fogo do céu, consumiu o altar todo e secou que não ficou um pingo de água. Esse é o Elias que nós estamos falando. Cara, isso ia água. Depois choveu. Viu aquela música? Eu vejo uma pequena nuvem. Então. Elias manda o seu sacerdote lá, e isso daí é uma outra história, mas choveu, pode ficar tranquilo. E Deus provou o seu poder ainda mais. Mas a questão, irmãos, que a gente está falando de um homem que acabou de virar e dizer para os soldados, matem todos esses profetas de Baal, porque hoje se provou que há Deus em Israel.
E os 450 profetas morreram pelos soldados do rei. E o rei ficou sem palavras. E ele volta para casa. O que ele vai falar para Jezabel? Porque Jezabel continua brava, ele é pau mandado. Está chovendo, olha que bênção. Morreram os 450 profetas de Baal. Como assim? Elias fez descer fogo do céu. E Deus respondeu, e os profetas de Baal não conseguiram fazer nada, e Baal não apareceu. Meu Deus. O que essa mulher faz? Dentro desse todo o poder que ela está vendo, vamos nos prostrar ao Deus de Israel, não. Ela vira e diz isso que você leu comigo, no versículo 1 do capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha o que ela falou, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, eu vou te matar amanhã pela manhã. Irmãos, nós estamos falando de um profeta que acabou de matar 450 profetas de Baal, e que Deus derramou fogo do céu. Ele viu isso, ele clamou isso, e todo mundo ficou ali pagando um ovo para o cara. Só que ele recebe uma ameaça de morte. Elias nunca tinha recebido uma ameaça de morte, cara, isso tinha. Mas para você ver que na vida, todos nós estamos volúveis às coisas. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. E o versículo 3 começa dizendo, Elias teve medo. Primeiro ponto que, sintoma ou causa que nos faz ter transtornos psicológicos. Medo. Olhar para as circunstâncias e não olhar para Deus. Se naquele momento Elias tivesse olhado, peraí, eu acabei de vir de um monte, onde eu vi fogo consumindo um altar, e ainda queimou a água que eu pus lá. E todos os profetas de Baal estão mortos. Quem é essa Jezabel para fazer alguma coisa comigo? Mas naquele momento, irmãos, Elias teve medo. E quando a gente olha mais para as consequências, ou para as circunstâncias, ou para as tribulações, do que a gente olha para Deus, esse é um começo de nos levar a nos transtornar a nossa mente. Mas não para por aí. O versículo 3 ainda continua dizendo, e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Segunda atitude que as pessoas têm quando elas começam a ser transtornadas, elas se afastam dos amigos. Pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, o objetivo delas, ou o que vem no coração delas é se afastar de todos. Elias, além de medo e das circunstâncias que ele viu, ele corre para um outro lugar e deixa o servo dele lá. Já que ele foi para o deserto, leva ele junto, para poder conversar, trocar uma ideia, desabafar, chorar, dizer, olha, a gente está sendo ameaçado de morte. Não, ele deixou o cara lá. Ele podia ter levado junto, andado junto, mas ele quis deixar lá. Se afastar das pessoas, se afastar dos amigos, se afastar da família. É um dos sintomas cruciais que traz os transtornos psicológicos. O versículo 4 continua dizendo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Terceira coisa que causa, que os transtornos causam, ou os sintomas que causam esses transtornos, é o esforço ou o cansaço físico e mental, emocional. Elias estava cansado, irmãos, porque vamos ser sinceros. Ser perseguido dias, escapar de uma morte de série de profetas, você vê vários amigos seus morrendo, família. De repente você vai para um monte, desafia o rei, desafia o povo, desafia profetas de outros deuses. Fala ali e Deus derrama fogo, tudo bem, mas foi um dia todo cansado. E quando mal você sai dessa guerra, você ouve que amanhã pela manhã você vai estar morto. Então eu entendo o medo de Elias.
Mas Elias teve um esforço físico e um esforço emocional muito grande. E todo cansaço físico e emocional nos leva ao estresse, à ansiedade, à depressão. Transtorna a pessoa. O quarto ponto que Elias mostra que estava aqui, continuando o que ele está falando ao Senhor. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Quarta coisa que seria um sintoma dos transtornos, ou que traz o transtorno na pessoa, é o sentimento de culpa. Elias olha e diz assim: eu não sou melhor que os meus antepassados. Eles são muito melhores que eu. Deus, tira minha vida, porque eu não vou dar conta disso. Mas Elias, você acabou de ver fogo do céu, mas não tinha ninguém para falar isso para ele. Ele estava sozinho, ele se afastou das pessoas. Ele teve medo, ele olhou para as circunstâncias, então falar para ele do fogo que desceu do céu, ele nem lembrava mais, porque na cabeça dele estava: eu vou morrer amanhã pela manhã. Ele estava cansado, ele estava com o emocional abalado, ele estava vendo toda aquela situação, com dó do povo, com compaixão, mas querendo a justiça de Deus, uma confusão de sentimentos. E aí vem o sentimento de culpa na pessoa. Ai, Deus, olha como eu estou, vivendo de remédios, transtornado, cheio de depressão, de ansiedade. Realmente eu não presto para nada mesmo. Por que eu estou vivendo ainda, Senhor? Tira minha vida. Para que eu vivo? Para viver cheio de sofrimento assim? Eu estou causando sofrimento até para minha família, para os meus amigos. Por isso que eu vou até me afastar. E o sentimento de culpa vai enchendo o coração, ao ponto de que a pessoa às vezes quer tirar a vida. Esses são os sintomas. Agora, irmãos, a medicina, ela trata de várias formas, com terapias, com consultas, com remédios. E hoje provavelmente você conhece alguma pessoa que seja dependente de remédios, e talvez até pelo resto da vida, como alguns médicos dizem para a pessoa. Eu não anulo os milagres da medicina, porque eu creio que o que a medicina faz é parte dos milagres de Jesus hoje. Os remédios que dão. Mas de alguma forma, irmãos, a cura completa, ela só vem com a restauração do relacionamento com Deus e a confiança na sua palavra. Então tem algumas coisas que é importante fazer, que você vai ver nesse texto ainda. Mas outras coisas, ou a última coisa, depende do coração da pessoa e do relacionamento dela com Deus. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Primeira coisa que Deus trata com Elias é simples, tá? Mas é sono. Sonoterapia. Deus faz Elias dormir. Descansar. Porque quando a gente dorme, irmãos, e isso não é o que eu estou falando, mas isso é da medicina, tudo aquilo que envolve nosso emocional, a maioria das coisas que envolve na nossa cabeça, no nosso o esforço físico, naquele momento são paralisados na hora do sono. É a hora que a nossa cabeça dá uma aliviada. Apesar de às vezes você sonhar com algumas coisas estranhas, mas no final, assim, o seu corpo, ele dá uma relaxada, os órgãos param um pouco mais, tudo dá uma acalmada. Deus trata com Elias com sono. Ele acorda Elias, você dormiu o suficiente. Levanta, come um pouquinho, deita de novo. Dorme mais um pouco. Sono. Pô, cara, você está de brincadeira. Você me fala que eu vim aqui na igreja para ouvir que eu tenho que dormir mais. Pois é. O suficiente, mas dormir direito. Ter um bom colchão, um bom travesseiro, descansar a cabeça e dormir um pouquinho. Faz parte do processo de cura. Mas olha só o que leu no versículo 5, 6, eu quero ler no 7 e 8 porque completa. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Sabe qual a segunda coisa que Deus trata com Elias? Uma boa alimentação. Não tem como ser curado de transtornos psicológicos se não se alimentar bem.
Vai lá, acorda o cara. Quando ele acorda, tem um pãozão, irmão. Mas pensa naquele pão bonito. Né? Que você vai, às vezes, sair daqui e buscar na padaria. Pois é, aquele pão. Bonito, assim. Ele olha aquele pão gostoso, tal. Come. O anjo faz ele dormir de novo, descansar mais um pouco. Quando ele levanta, come de novo esse banquete. Porque você deu uma viagem longa. E ele viajou 40 dias e 40 noites, irmãos. E conseguiu. Olha só o que nós estamos falando. Um pouco de descanso, um bom descanso e uma boa alimentação fez Elias sair de uma depressão, de um medo, sair de uma situação de fugitivo para caminhar 40 dias e 40 noites. Mas tem uma terceira coisa, versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. E não fala se Deus estava ou não. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Espera aí. A gente não leu isso no versículo 10? Versículo 9. Entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. No versículo 13, final do 13, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram. Ai, que Deus é mané? Repete a mesma coisa. Em 5 versículos, Deus faz 2 perguntas iguais e Elias responde a mesma coisa. O que você acha? Erro do autor. Estava louco na hora que estava inspirado pelo Espírito Santo, chapado, e escreveu 2 vezes. Uma terceira coisa que é importante, irmãos, quando a pessoa precisa ser curada desses transtornos, é o desabafo e o descarregamento das coisas. Elias repete a mesma coisa 2 vezes, e Deus faz isso propositalmente, para dizer: vem cá, filhão, conta aí, o que você está fazendo aqui? Ô Senhor, estava lá, teu povo rejeitou eu, quebraram a aliança com o Senhor, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Tudo bem, passou um vento, passou outro, não sei o que, Deus não estava ali, de repente tal. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou então, Senhor, é bem essa coisa de desabafo, porque essa pessoa repete 10 vezes a mesma coisa. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é importante. O que Deus está querendo destacar aqui é que o desabafar, o descarregar, faz parte da nossa vida. Por isso que se afastar das pessoas, ir longe das pessoas no medo, se afastar das pessoas na ansiedade, no estresse, é justamente o que vai fazer você não ter ninguém para desabafar. É nessas horas que a gente pode contar com o amigo, deixa eu te falar uma coisa, olha, eu estou passando por isso, você já falou ontem isso. Pois é, mas eu quero falar de novo. Porque aquele que é amigo ouve, aquele que é irmão de verdade vai dizer: vem cá, pode contar de novo, porque eu estou aqui para te ajudar. Porque o dia que eu precisar também eu posso contar com você. Há um outro tipo de descarregamento, outro tipo de deixar as cargas e desabafar, que a medicina coloca, que é o exercício físico. Ah, cara, quem é você para falar disso? Eu faço, tá? E isso me ajuda muito. Porque se eu não fizesse, acho que eu estaria já perdido nessa ansiedade, nesses transtornos. Com tudo que nós passamos, principalmente neste ano, eu poderia dizer que, se não fosse os exercícios físicos nessa hora, irmão, não é fácil não.
Cara, se você, pastor, também? Pois é, irmão, sou pecador igual a você. E Deus me deu misericórdia hoje para estar falando aqui. Descarregar as energias, o estresse é muito importante. E no mundo que a gente vive hoje, exercícios físicos é importante. Não para emagrecer, tá? Você está vendo, óbvio. Para manter a saúde mental, emocional, descarregar as forças. Mas há uma terceira coisa nesse desabafo que é a mais importante do texto. O desabafo com Deus. E é aqui que já começa a entrar a verdadeira cura para as pessoas que estão transtornadas ou passando por esses tipos de coisa. Se a gente não chegar na presença de Deus, irmãos, e clamar e dizer, Senhor, me ouve. Vamos ser sinceros, irmãos. Deus não sabia do que Elias estava passando aqui? Oh, que novidade, Elias. Nossa, meu povo quebrou a aliança. Você sabe que aquele fogo que desceu do céu, um capítulo antes, fui eu que derramei, né? Deus não fala isso para ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ô Senhor, está feia a situação. Estou me sentindo sozinho. Estou abandonado. Teu povo quebrou a aliança. O que você está fazendo aqui, Elias? Com toda a paciência, Deus o escuta. Vou ser sincero para você, irmãos. É importante os relacionamentos pessoais. É importante os exercícios físicos. Mas é mais importante o relacionamento com Deus. A gente conhece pessoas que têm amigos, às vezes, que exercitam muito bem, mas que o seu coração com Deus está complicado. E na hora de desabafar, a pessoa desabafa para todos os amigos, desabafa para o mundo inteiro, descarrega todas as forças no exercício. Mas quando chega perante Deus, ela tem preguiça. Está cansado. Pô, cara, se foi tanto estresse o dia todo, não dá tempo, cara. Orar, ler a palavra, difícil. Mas foi o desabafo com Deus que curou Elias. Por quê? Porque Deus responde do jeito certo, irmãos. É bom você conversar com as pessoas. Se você quiser desabafar, cara, se tu precisa desabafar, pode ligar para mim, cara. Eu vou te ouvir com o maior prazer. E vou tentar te aconselhar naquilo que for possível, que eu conhecer da palavra. Mas ouvir Deus e a sua palavra, irmãos, é a certeza do que é certo. Olha o que diz o versículo 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeiel, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Ameloá, para suceder a você como profeta. Jeiel matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeiel. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Quarta coisa, que é a mais importante de todas. Reflexão e paixão é o tema. Quarta coisa que é mais importante de todas. Ter esperança do futuro. Elias dormiu muito bem. Elias foi muito bem alimentado. Elias desabafou com Deus 2 vezes, pelo menos o autor escreveu. Vai saber se não foi mais. Mas o que faz ele ser curado de vez é quando vem a palavra de Deus dizendo para ele. Eu não sei se você atentou no versículo 16. Mas diz assim, unja Eliseu, porque ele vai te suceder como profeta. Espera aí. Para um profeta não ser mais profeta, é porque a hora dele está chegando. A esperança de sair dessa vida sofrida que Elias estava, para ir para uma vida eterna de glória. Se nós não colocarmos, irmãos, nossa esperança no futuro, e o futuro não é amanhã, mas o futuro é em Deus e a vida eterna, nós vamos cobrar Deus, e como eu dizia no domingo passado, nós vamos exigir que o reino de Deus venha agora na terra. Nós vamos querer viver bem agora. Nós vamos querer uma vida perfeita agora.
Por quê? Porque o futuro eu nem sei. Só que, irmãos, quando a gente vive no agora, uma hora a gente vai olhar para as consequências, porque elas se levantam. No mundo a gente teria aflições, Jesus diz. Quando a gente olha o agora, a gente perde o sono, a gente se alimenta mal, a gente quer fazer, quer correr, e aquilo vai entrando no nosso coração e vai tomando, e o sentimento de culpa vai entrando, e de repente nos afundamos nos transtornos. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente dorme tranquilo, a gente se alimenta bem, a gente desabafa com esse Deus, porque a gente sabe que a gente está olhando para a vida eterna. Tem uma outra coisa que acontece nesse texto, que não é para trazer uma palavra de alegria para você, mas é verdade. No versículo 18, Deus diz assim para Elias: vou te dizer mais uma coisa. Você achava que você estava sozinho? Eu guardei 7.000 homens ainda, que não se prostraram e não beijaram Baal. Se trazer isso para a nossa vida, a gente poderia entender que então até a glória que há de vir, Deus também nos ajuda a viver nessa terra. Mas a vida de Elias ia ser fácil a partir daqui, caras? Não. Porque ele ia ter que voltar, e se você ler a história você vai ver, e ele ia ter que enfrentar Acabe, enfrentar tudo de novo. Jezabel. Mas a questão é que agora ele não estava mais sozinho. Então o que eu entendo com essa palavra, irmãos, é o seguinte: quando eu tenho visão e creio na minha vida eterna, e isso é foco, eu consigo viver até aqui um pouco mais feliz. O problema muitas vezes da igreja é que a gente tenta, às vezes há mensagens que passam, vem para a igreja e sua vida vai ficar perfeita. Mas isso não é a Bíblia. Isso não é o que os profetas passaram. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê um cara que sofreu demais. Ele apanhou, ele foi cuspido na cara, foi xingado, foi expulso, foi apedrejado, teve que se fingir de morto para não morrer. Se ele levantasse, iam mandar mais pedra até ele morrer. Ou seja, toda parte, tudo que você imaginar de barbaridade, fizeram com Paulo. Preso. Muito bem. E Paulo vira e diz: tua graça me basta, Senhor. As tribulações dessa vida produzem um eterno peso de glória. E olha para tudo isso como uma fase ou uma passagem, porque na cabeça de Paulo, a vida eterna era importante. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: meus irmãos, alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Qual que era a esperança de Paulo? Um dia ficar rico, um dia parar de ser perseguido, um dia de parar de ser apedrejado. Não. Ele dizia: eu me sirvo de escória desse mundo, para que vocês recebam a graça de Deus. Eu me faço de lixo, se for preciso. E nada se compara ao sacrifício que o Filho de Deus fez por mim. Olha a mente e a visão de Paulo, irmãos. É o que acontece aqui com Elias. Levanta um profeta, porque vai suceder você. Ou seja, levanta aí, Elias, porque tem uma esperança para você. Você vai passar dessa terra rapidinho. Tem algumas coisas que você vai sofrer ainda, tudo bem, mas você vai ser arrebatado. E diz a palavra, irmãos, que Elias foi arrebatado, ele não viu a morte. Ele subiu como uma carruagem de fogo, assim, ó. E jogou a sua capa para o seu servo e discípulo Eliseu pegar e continuar o ministério de Deus. Mas isso é tremendo, porque Elias consegue sair da depressão, da angústia, da ansiedade, quando ele levanta e entende: opa, minha vida está passando, eu não posso olhar para Jezabel, nem para Acabe, nem para essas circunstâncias. Há uma salvação que me espera. E aí eu consigo entender um Jesus que se faz homem para sofrer por nós. Aí eu consigo entender 12 homens que não tinham esperança nenhuma, e de repente eles começam a sofrer até o final. Aí eu começo a entender um homem que para mim é
É tremendo, um diácono que está lá prostrado, sendo apedrejado, olhando para o céu, eu vejo o Senhor Jesus sentado à direita de Deus Pai. O Martim Estevão. Aí eu consigo entender como um homem é capaz de sofrer toda a dor de um apedrejamento, e ainda assim abrir os olhos e olhar. Aí diz a palavra que as pessoas olhavam para ele e diziam, nossa, o rosto dele parece um rosto de um anjo. Peraí, nós estamos apedrejando ele. Ele está sofrendo dores. E as pessoas que estavam odiando Estevão conseguiram enxergar nele um rosto de um anjo. Você conseguiu me entender nessas passagens? Sei que eu saí de Eliseu, fui para Paulo, fui para Estevão, para Jesus. Mas é para entendermos que a Bíblia o tempo todo não fala de uma terra aqui boa. Fala de uma nova Jerusalém boa. E é nela que nós precisamos ansiar. Porque se a gente ansiar na terra aqui, nós vamos nos decepcionar. Vai chegar um dia que não vai acontecer aquilo que você esperava, aquela promoção que você queria, pode ser que não aconteça. Aquele crescimento que você pensou no seu trabalho, pode ser que não dê. Aquele salário que você esperava para esse mês, ou aquele aumento, o cara te enganou, ele não vai dar. Se a nossa esperança estiver nisso, irmãos, nós vamos nos decepcionar. Mas se você estiver lá no transtorno e no fundo do poço de depressão, e entender, a minha vida está passando, e um dia eu vou ou ser arrebatado, esperamos assim, ou talvez ver a morte. Mas eu vou abrir os olhos, fechar os olhos para essa aflição desse mundo e vou abrir os olhos para a vida. Eu quis trazer essa palavra para você hoje, porque nós estamos falando de reflexão e paixão, e tem a ver com tudo isso. Mas do domingo passado nós falamos de teologia da prosperidade, a nossa ideia é falar um pouco sobre missão integral, que foi aquilo que eu fui no seminário do Rio de Janeiro, e é o que a Joyce tem falado nas ofertas. E a gente vai dar continuidade nisso, até falando também do que nós vamos fazer no final do ano e do que nós estamos pretendendo para o ano que vem. Sobre obras sociais, sobre ajudar o próximo. Mas eu quis entrar num parênteses essa semana, porque de alguns meses para cá, eu estava tendo muita ansiedade, talvez medo, esses transtornos aí. Sempre num horário da noite, coraçãozinho bate forte, aquele frio na barriga. Mas eu estava lendo um livro, que chama de Pastor para Pastor. E esse livro falou sobre essa palavra de Elias, e falou sobre Paulo. E no momento que eu estava, eu fiz como Elias, eu desabafei e disse, Deus, eu estou chateado, eu não quero sentir isso, Senhor. Amanhece o dia super bem, mas quando chega 9, 10 horas da noite, dá aquela aflição. Não posso sentir isso, Deus, eu não quero sentir isso. O que está acontecendo? E quando eu li o livro falava, você precisa confiar na vida eterna, você precisa confiar na vida eterna. Naquele momento, quando eu comecei a pensar em Elias, irmãos, como se eu estivesse no lugar de Elias, um profeta ali, apanhando, mas naquele momento desabafando com Deus e olhando para Deus. E eu comecei a pensar em Paulo, servindo de lixo, de sofrimento, mas sempre dizendo, a graça do Senhor me basta. Naquele momento, deu um alívio assim. Mas como eu não sou muito profético, eu fiquei, será que isso é verdade? Vou esperar passar uns dias. E de lá para cá, eu não tive mais sentimentos em nenhum horário da noite. Naquele momento eu entendi, Deus falou comigo isso. E como você sabe que eu não sou tão profético, Deus falou realmente. Quando você compreender, quando você focar na vida eterna, a morte não é algo que te traz medo, mas a morte é algo que te traz esperança. É verdade que a gente vai sofrer as dores das perdas, mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos ansiar encontrar Deus. É tremendo saber que Elias ficou feliz quando ele soube que ele precisava levantar um outro profeta, porque ele seria trocado. Ah, quem dera todos nós, como pastores, ou ministérios, ou líderes, pudessem saber, eu vou ser trocado, Deus, glória a Deus, porque é minha hora de ir. Porque a igreja não é minha, as pessoas não são minhas.
Tudo isso é de Deus, e vai para Deus, e volta para Deus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esperança na glória eterna. Irmãos, alegrai-vos na esperança. Aguente as tribulações, como diz Romanos 12, mas persevere na oração. Ore. Cara, se orar e ficar falando com Deus de coração, lembra que a gente falou sobre isso? É verdade. Ore o tempo todo. Persevere na oração. E alegre-se na esperança de Jesus.